Bom, pessoal, vamos começar aqui com as nossas provas em espécie. Gente, vimos a questão da prova pericial, vimos a questão do corpo de delito. Agora vamos para o interrogatório. Gente, primeiro eu quero dizer uma coisa. O interrogatório, lembra que eu falei na aula passada que não existe uma supremacia de uma prova sobre outra? Aqui é importante a gente ter isso no interrogatório, tá? Por quê? Quando a gente estava trabalhando ali, a época, lá no ano passado, do Tribunal de Santo Ofício e todas aquelas barbáries que aconteciam, as caças, as bruxas, a gente considerava como a confissão a rainha das provas. Qual que é o problema disso? Tentar obter a qualquer modo determinada prova. Então entendam, no interrogatório, embora exista essa possibilidade de confissão, nenhuma dessas provas pode ser considerada como suprema, como soberana. Qual que é o ideal? O ideal é que para o convencimento do magistrado, da magistrada, haja todo um complemento do acervo probatório. Não se pode admitir, portanto, que apenas uma prova seja suficiente para a condenação de um sujeito, porque nenhuma prova é mais relevante do que a outra, tá? E na ausência de elementos probatórios, o que a gente faz? Absolve, né? Princípio do favor rei. Gente, no interrogatório, portanto, bom, o interrogatório, como o próprio nome diz, é o ato em que o próprio acusado ele é ouvido. O que é importante? Que a gente saiba que ele tem duas naturezas jurídicas. Por quê? Porque ele é, sim, um meio de prova, né? Tanto que está inserido no nosso Código de Processo Penal. Ele leva ao convencimento do magistrado, mas também é um meio de defesa. Porque é por meio também deste ato que o acusado pode exercer a sua autodefesa. Veja, tem muitos casos em que você pega o sujeito e ele de fato fez, né? Mas não fez de acordo com a acusação diz. E aí, o que ele mais quer no seu interrogatório? Ele quer, muitos deles, querem explicar como as coisas aconteceram. Sabe, é até curioso que às vezes quando a gente vai defender alguém e vai levar essa pessoa para audiência, muitas vezes a gente fala, olha, é melhor você ficar em silêncio, a acusação tá pesada para você, olha, não é bom você falar sobre determinado assunto, deixa quieto. Muitas vezes a única coisa que eles querem é poder dizer, não, mas eu quero esclarecer, eu fiz, mas não foi dessa forma. Ou, eu não fiz, e eu quero explicar o porquê que eu tô sendo acusado. Né? Então, gente, é muito relevante, às vezes, pro próprio sujeito, e aí, às vezes, até a defesa fica numa situação complicada, porque você sabe o que processualmente seria até melhor para ele. Acontece que muitas vezes o acusado quer tanto exercer a sua autodefesa, que a gente fala, não, é a sua liberdade, né? Você é livre para você poder esclarecer e ter ali o seu direito resguardado no esclarecimento dos fatos, né? Às vezes a única coisa que eles querem é que alguém escute e diga, não foi assim que as coisas aconteceram. Então, por isso que sim, ele é um meio de prova, mas também é o pleno exercício da autodefesa do sujeito. Vejam, entendo que a autodefesa nem sempre é a confissão, nem sempre é esse esclarecimento, né? Como eu tô querendo dizer, nem sempre é o sujeito dizendo como que as coisas aconteceram, mas também é o silêncio. A autodefesa também pode ser considerado como exercício do silêncio. Ora, se algo ficou dúbio na acusação, vamos imaginar que a gente tem uma denúncia genérica, tá? Uma denúncia que pouco descreveu os fatos. Essa denúncia, evidentemente, acaba cerceando o pleno exercício do sujeito esclarecer os fatos, até porque ele não sabe como houve o decurso do fato. Logo, o silêncio é o pleno exercício da sua defesa. Porque como que ele vai se defender do teor de tudo, de todos os detalhes, sendo que faltam elementos fáticos que descrevam a sua acusação, né? Então, entendam que a autodefesa ela pode se manifestar, inclusive, através do silêncio, tá? É evidente que no seu interrogatório o acusado ele deve sempre em juízo ser ouvido com o advogado. Sempre.
Sempre. Professora, eu não tenho advogado. O que vai acontecer? Ou uma defensoria pública ou um defensor dativo. Mas sempre, ele deve ter sua defesa resguardada ali no seu interrogatório. Outra coisa, um exemplo também. A gente sabe que o interrogatório é sempre em audiência, né? Quando a gente fala de interrogatório em audiência, é sempre o último ato, né? Então a gente tem lá, houve primeira vítima, houve primeiro a testemunha da acusação, depois a testemunha da defesa e por fim o interrogatório, né? Ele sempre vai ser interrogado por último. Isso é, claro, o pleno exercício da ampla defesa. Ele precisa saber de tudo que foi dito antes para que ele consiga se defender, né? É evidente que, por ser o último ato, deve-se também, exatamente por ele, sempre ser interrogado na presença de seu defensor, ter a possibilidade de, após os depoimentos, se comunicar com seu defensor. Vamos imaginar que surgiu, uma testemunha foi lá e falou um fato, uma circunstância relevante aos fatos que ele acabou sendo surpreendido, né? É evidente que ele tem sim o seu direito de se comunicar com o advogado antes de ser ouvido perante o juízo. Veja, não há problema algum em dizer, excelência, eu gostaria de me comunicar com o meu cliente, mesmo na frente de todo mundo. Antes do interrogatório, excelência, eu gostaria de comunicar. Que o próprio acusado diga, doutora, eu posso conversar com o meu advogado antes? Não há problema algum. E não é feio também, tá? Então vocês aí que estão no 5º ano, que ano que vem vão estar advogando pra caramba, saibam que não é feio, tá? Feio é deixar o seu cliente sem resposta. Bom, gente, a sua entrevista, né? É isso que eu quero deixar claro, que é exatamente isso que eu disse, né? Antes, sempre deve ser alertado do seu direito ao silêncio, então o juízo deve alertá-lo, né? Do seu direito ao silêncio e que ele pode sim se recusar a responder as perguntas. Ainda que, vejam, ainda que eu não tenha, no início, diga assim, exercido meu direito ao silêncio, então, o juízo vai lá e me alerta, e fala, você tem o direito ao silêncio, você, e tudo que for dito, e no seu silêncio nada pode ser considerado a seu desfavor, etc, etc. Mas, eu digo assim, não, eu quero contar, eu quero falar. Mas alguma pergunta não foi interessante, alguma pergunta você não sabe, ou aquilo é muito circunstancial a você, muito relevante, aquilo está ali, lhe afeta muito, você não é obrigado a responder aquela pergunta, tá? Qualquer tipo de pergunta você não é obrigado a responder, ainda que você tenha, digamos, dito assim, não, eu vou falar. Ainda que você diga, não, eu não quero exercer o meu direito ao silêncio, ainda assim. Seu direito ao silêncio, você não abdica dele. Por ser uma garantia constitucional, ele está no começo e no fim do processo. Então, ainda que você tenha no início da audiência dito que você quer falar, permanece o seu direito ao silêncio, inclusive em determinadas perguntas que não lhe sejam interessantes, tá? Aqui, gente, isso aqui é questão de código, tá? O que eu tô falando aqui? Videoconferência, né? Via de regra, sempre o interrogatório deve ser feito aqui, face to face, né? Então, acusado, juízo, face to face. Eventualmente, pode acontecer por videoconferência. Então, por exemplo, eu tô em uma comarca distante, não confunda videoconferência com precatória, são coisas bem diferentes, tá? Mas eu tô em algum determinado local, uma determinada comarca, e, sei lá, não consigo me dirigir até o juízo. Posso ser ouvido por videoconferência? Posso. E a videoconferência é diferente de precatória. Quando a gente é ouvido por precatória, é o juiz daquela comarca que vai me ouvir, não o juízo da causa. Videoconferência é o juízo da causa que vai te ouvir. Portanto, isso, a consequência é relevante, que, por exemplo, em precatória, não haveria um prejuízo à ordem. Aquela ordem de primeiro acusação, as testemunhas da acusação, depois testemunhas da defesa e, por fim, o interrogatório. Quando a gente considera precatória, a gente admite que pode haver uma inversão na ordem da audiência e isso não acarretar uma nulidade, embora isso seja bem questionável, né? Porque se surgiu alguma coisa nova e o acusado foi interrogado antes de determinada testemunha e aquela testemunha, por exemplo, Dona Joana, falou algo que ele precisou esclarecer, que ele precisa esclarecer,
não há problema algum em você requisitar que ele seja ouvido novamente após aquela testemunha, tá? Ainda que a gente admita que não há nulidade, tá? Enfim, mas a precatória, é possível haver essa inversão e isso ser plenamente válido? É possível. Agora, a videoconferência não. A videoconferência, ela tem que seguir toda a ordem da audiência. Então, vítima, testemunha de acusação, testemunha da defesa e, por fim, o interrogatório. A gente não pode ter inversão. E isso acontece muito. Tem muito juiz aí que acaba invertendo a ordem, considerando a videoconferência como se fosse uma carta precatória. São coisas bem diferentes. Porque quem escuta o sujeito na videoconferência é o próprio juízo da causa, tá? Então não vamos confundir. Mas a regra é que o sujeito seja ouvido ali a face to face, né? Perante o juiz. Mas pode acontecer que ele está em determinado local, que não seja possível, né? Pode acontecer também que ele esteja preso, né? E que a sua remoção acarrete um risco à sua segurança, sua e de outros sujeitos. Pode acontecer que não haja, inclusive, transporte para fazer a custódia do sujeito, né? O sujeito está preso, precisa ali da força policial para fazer a sua segurança. Pode acontecer que não tenha essa força policial, pode ser que não tenha viatura, né? Pode sim acontecer. E nesse sentido, é possível a videoconferência, tá? Mas a regra seria, senhora, e o Covid? E agora? O que a gente faz com o coronavírus? Estamos em um novo momento, em um novo tempo, e que talvez a regra de videoconferência, a exceção da videoconferência acabe sendo uma regra, né? É evidente. O que nós temos hoje? Nós temos hoje que sim, é possível a videoconferência quando for impossibilitada o interrogatório face to face. É evidente. Estamos passando por um momento diferente. Então, por exemplo, as sustentações orais agora estão sendo por videoconferência, né? A gente não sabe como que esse mundo vai nos trazer a questão da exceção da videoconferência, se isso vai acabar sendo uma regra. Aguarde as cenas dos próximos capítulos. Mas o que podemos dizer? Que se houver um risco à segurança pública, né? Quando exista fundada suspeita de que o preso integre a organização criminosa. Então, Fernandinho Beiramar, pessoal. Porra, imagine o que vai acontecer se a gente leva o Fernandinho Beiramar para audiência. Perigoso, né? Levemente. Viabilizar a participação do réu no referido ato processual. Quando existir relevante dificuldade para seu comparecimento em juízo. Quando for impedir a influência do réu no ânimo de testemunha ou da vítima. Puxa, aquele sujeito realmente acabou com a vida daquela vítima. Acabou com a vida daquela vítima, acabou com a vida daquelas testemunhas. Nesse caso, não há prejuízo algum de fazer uma audiência por videoconferência, né? E responder a gravíssima questão de ordem pública. E aqui, enfim, a gente sabe que o conceito de ordem pública ninguém consegue estabelecer um exato, né? Então aqui, questão de ordem pública, a gente entra as suas várias abstrações, tá? Vamos lá? Aqui, gente, algo mais, enfim, de leitura seca da lei, mas o que isso vai dizer? Que o interrogatório é dividido em duas partes, né? Então, na primeira, o juiz, e aí é o nosso problema do juiz inquisitor, porque o primeiro ato do interrogatório é o juiz inquirir o acusado. Veja, puxa vida, o juiz não deveria, de acordo com o sistema acusatório, ficar inerte? Aqui a gente já vê que talvez nosso sistema não seja assim tão acusatório. Que seja sim neo-inquisitório, porque o próprio nome diz, se o juiz inquire, como que a gente tem um sistema acusatório? Né? Como que o juiz está produzindo prova? Aqui, se ele está fazendo perguntas ao acusado, o que ele está fazendo? Obtendo provas, né? Então, isso aqui é bem suspeito, né? E aí, na segunda parte, ele será indagado a respeito da própria acusação, se não sendo verdadeira, se tem algum motivo particular a que deva atribuí-la, enfim, onde ele estava quando foi cometido e se teve notícia daquela ocorrência, acerca das provas já apuradas. Então, teve uma perícia que disse que sim, houve lesão corporal.
perícia diz que houve lesão, que houve esquimose roxa no lado esquerdo da perna. Você tem ciência disso, né? Se conhece as vítimas e testemunhas já inquiridas e se tem alguma coisa para alegar contra elas, né? Se conhece o instrumento que a infração foi praticada, enfim, todos os demais fatos e determinadas detalhes, pormenores acerca da elucidação. E se tem mais algo para alegar em sua defesa, né? Então, algo ali meio roteirinho, né? Então, quando vocês forem juízes, não esqueçam do roteiro. Mas é basicamente isso, né? Então, você pergunta como que os fatos aconteceram, né? E nesse caso, o problema é que o próprio juiz faz a inquirição, né?